Bom, a intenção aqui é trazer realmente para vocês aí, né, o que o Andreoli já trouxe, o Eduardo também, oportunidades de novos negócios, né? Então, nós vamos falar um pouco aqui sobre aplicação de tecnologias, né, tecnologias aplicadas ao setor do agronegócio, né, e tendo um foco principal em atividades agrofotovoltaicas. Então, só para contextualizar, as atividades o termo, né, atividade agrofotovoltaica, ela veio aí da Alemanha, isso na década de 90, né, a Alemanha, como todos sabem, é um país aí pioneiro, né, na geração de energia solar. A Alemanha já tem geração de energia solar aí lá na década de 50, de 60. O que aconteceu, né, na época aí, lá na Alemanha, nessa década de 90? Quando a geração de energia solar começou a ser mais disseminada, né, e ter uma escala, né, começou a escalar lá na Alemanha, começou a ter uma concorrência muito grande pela terra. Né? Então, a atividade solar passou a competir com a terra, né, com a produção de alimento. Então, foi aí que surgiu o termo, né, da atividade agrofotovoltaica, com o objetivo de ter um uso duplo da terra. Então, no mesmo espaço físico, ter a capacidade de geração de energia e também atividade agrícola. E aí o nosso pessoal de tecnologia e desenvolvimento da Alemanha, liderado pelo Dr. Hamid Hanif, se reuniu com o seguinte propósito: qual característica o módulo solar, um produto, ele precisa ter para atender a demanda dessas atividades agrofotovoltaicas. Então, a intenção é ter isso como pano de fundo para a gente bater um papo aí sobre o assunto. Nós somos a E-Solar, nós somos um grupo alemão, fabricante de módulos fotovoltaicos. Nós somos uma empresa com abrangência global, nós estamos presentes em 96 países. Temos uma fábrica na China, que atende mercado aqui da América Latina, Caribe, e uma fábrica na Turquia, que atende os mercados de Estados Unidos e também na Europa. Na Intersolar, do ano passado, né, em 2023, nós completamos aí 20 anos. Nesse mesmo evento, nós fomos premiados pela Pivel como top performer, com o prêmio de top performer, né, ou seja, tendo equipamentos, né, de melhor desempenho. De 6 prêmios que estavam sendo ali disputados, nós ganhamos 6. Somos uma empresa também Tier 1, isso já há 4 anos, então isso mostra o nosso compromisso em investimento em tecnologia e desenvolvimento e também bancabilidade dos nossos projetos. Aqui o nosso portfólio de produtos, né? Então nós temos produtos desde 415 watts até os produtos de 715 watt pico, produtos de tecnologia Perkin, TOPCon, com célula tipo N-Type, e chegando até os módulos aí de heterojunção, né, que hoje é o que tem de mais tecnológico no mercado, disponível no mercado para venda. Né? Então, são módulos que trabalham com coeficiente de temperatura menor, e módulos que possuem um alto rendimento na geração de energia, né? Porque no final o que vale é isso, né? Você ter mais geração de energia ao menor custo possível. Na Intersolar de Munique, também, no ano passado, nós fizemos o lançamento aí de 2 produtos, o Hotspot Free, o HSF 2.0, que ele é um módulo que ele tem uma tolerância a alto sombreamento. Então, ele tem uma configuração ali dos diodos de bypass aí, laminados junto à célula, que faz com que ele tenha uma tolerância ao alto sombreamento. Então, um módulo que, mesmo tendo uma parte dele sombreado, ele consegue ter uma geração de energia com alta eficiência e com alto rendimento. E também o módulo Terra, que é o produto que nós vamos entrar um pouco mais aqui em detalhes. Ele é um produto que ele também tem essa tolerância ao alto sombreamento, né, uma herança aqui do HSF 2.0, do Hotspot Free. Um produto que ele tem ele não tem um alto sombreamento, né, do módulo, na parte traseira do módulo, e também um produto que ele tem uma alta resistência. Falando um pouquinho, até para ilustrar mais o que eu havia comentado no princípio, sobre a disputa da terra, né, falando especificamente aqui na Alemanha. Então, nos últimos anos, é muito perceptível, né, o aumento do custo da terra pela disputa das áreas, né, em relação
ao preço dos equipamentos, né, que vem caindo aí ao decorrer dos anos. Tá? E, de repente, a gente pode pensar assim, por exemplo, no Brasil, a gente não tem esse tipo de problema, né? O Brasil é um país continental, cheio de áreas, né, totalmente propício para a instalação das usinas. Sim, totalmente possível, favorável, né, à instalação das usinas, mas quando a gente pensa que essas usinas precisam estar próximas a pontos de conexão, a gente já começa a ver essa realidade no Brasil, né? Então, seja aumento do preço da terra, seja na venda, ou seja também no arrendamento dessas áreas, né? Então, isso a gente já consegue enxergar aqui no Brasil também. As aplicações, né, para o módulo terra, então ele pode ser aplicado de uma forma tradicional, né, na usina aqui, a usina, né, os painéis no sentido aqui oblíquo, né, onde aqui, né, quando você tem uma área com espaço limitado, você pode diminuir o espaçamento entre as mesas e, consequentemente, você vai ter mais módulos numa mesma área, tá? Então, tendo um uso racional, né, do solo. E no segundo momento aqui, é quando a gente fala das atividades agrofotovoltaicas, né? Ou seja, o uso duplo da terra. Então, você tem entre o espaçamento aqui entre os módulos, você poderia ter aqui uma atividade agrícola, né? De vegetação rasteira, ou até a criação de pequenos animais. Então, a proposta aqui é um módulo, ele está numa posição vertical, né? Diferente aqui da posição aqui tradicional. Existem alguns estudos, né, da PV Magazine, que o módulo, nesse posicionamento vertical, ele tem uma capacidade de geração maior em relação aqui aos sistemas tradicionais. E por que isso? Esse estudo ainda não é conclusivo, mas por que isso aconteceria? O módulo na posição vertical, ele tem uma capacidade, ele trabalha numa temperatura operacional menor. Então, ele trabalha numa temperatura operacional menor, ele tem uma capacidade, ele mantém uma capacidade de geração maior. Né? A gente sabe que o módulo, quando ele começa a esquentar, trabalha em altas temperaturas, ele vai perdendo a capacidade de geração de energia. Os estudos ainda não são conclusivos, mas a gente deve ver esses resultados aí nos próximos anos. As características, né, do módulo terra, que foi o produto que a gente desenvolveu. Na verdade, nós não desenvolvemos, né? Nós pegamos um produto, né, do nosso portfólio de produtos, né, uma tecnologia que já existe, e aí nós repensamos, né, as interligações entre as células e também redesenhamos o projeto, né, do módulo. Né? Então, ele é um módulo que ele pode estar na tecnologia PERC, também na tecnologia TOPCon, né, com as células aí N-Type, pode ir de 550 no PERC e 575 aqui no TOPCon. Né? Ele pode ter uma moldura de alumínio ou de plástico, ou dependendo do projeto, ele pode até não ter essa moldura também. Então, destaques técnicos aqui do equipamento, né, do produto, é a ausência do autossombreamento, ele tem uma resistência a cargas mecânicas, então a gente está falando de vento, e falando de Europa, né, vai ter neve também, né, e ele tem essa tolerância ao autossombreamento. Na verdade, ele tem uma ausência do autossombreamento, né? Ele tem uma tolerância ao sombreamento parcial. Aqui já foi uma das modificações, né, que nós fizemos no produto. Quando a gente pega um módulo tradicional de meia célula, né, espelhado, então ele tem a ligação aqui entre as fileiras das células aqui em série e os blocos aqui estão ligados em paralelo. Né? Aqui já foi uma alteração que nós fizemos aqui na interligação entre as células, então cada fileira, cada gêmea aqui de célula está ligada entre elas aqui em paralelo, né? E aqui entre as duas fileiras aqui gêmeas estão ligadas aqui em série. Então, isso foi uma alteração conjugada também com a laminação do diodo de bypass junto às células, que deu essa característica ao módulo de ter essa tolerância aí ao autossombreamento. Então, isso foi uma das mudanças aí que nós fizemos. Falando um pouquinho, né, o que eu disse, tá aplicando o módulo numa usina, né, tradicional aqui, no sentido oblíquo aqui das mesas, né, então, o que poderia ser feito? Numa mesma área, né, você poderia diminuir aqui o espaçamento entre as fileiras, né, então, consequentemente, tem um espaçamento aqui menor, e numa mesma área pode ser possível colocar mais módulos, mais fileiras de módulos, né?
poderia ser feito, como o módulo ele tem uma capacidade de sofrer um sombreamento parcial, então, por exemplo, em um determinado momento do dia, o módulo ele poderia sofrer um sombreamento aqui parcial, por exemplo, das 8 até as 9 da manhã, das 7 até as 8. Então, no mesmo espaço, tem um espaço limitado, poderia ser colocado mais módulos. Aí vem aquela pergunta, poxa, mas aí eu vou ter um CAPEX maior, vou ter um investimento maior nesse meu projeto. Sim, isso é verdade, mas o seu projeto, a sua usina vai ter uma capacidade de geração de energia maior. E no final, o que importa é gerar mais energia. Então, e fazer o cálculo. Esse módulo é um módulo que ele vai muito ao encontro do cálculo do LCOE. O que é o LCOE? É você ter a melhor configuração de equipamentos, para ter uma utilização de forma racional e otimizada, e no final conseguir gerar mais energia ao menor custo possível. Então, o possível aqui, a palavra é muito importante, porque não é gerar mais energia ao menor custo, e sim ao menor custo possível. Como o Eduardo também colocou, é extremamente importante hoje a gente olhar a qualidade dos produtos, e não realmente ter projetos voltados especificamente para preço. O que importa é ter um projeto otimizado, buscando sempre o maior volume de geração de energia. Falando sobre a tolerância ao sombreamento parcial, então aqui no comparativo, no gráfico, fica bem evidente isso. Quando a gente pega um módulo tradicional de célula inteira, ele tem aqui um sombreamento parcial aqui, ele vai perder 100% de capacidade de geração de energia. Ele não gera mais, ele vai ter até um problema na usina, porque ele começa a ser um ponto de aquecimento. Quando a gente pega um módulo de meia célula espelhado, aqui também tradicional, com o mesmo índice aqui de sombreamento, ele vai perder 50% da capacidade. Quando nós pegamos o módulo terra, o módulo aqui das células uniformes, com o mesmo grau aqui de sombreamento, ele ainda mantém uma capacidade de geração de energia de 64%. Então, é um módulo que ele tem essa capacidade, tem essa tolerância de um sombreamento parcial, e a parte que não está sombreada, obviamente, ele vai ter uma capacidade, ele vai estar gerando energia com alta eficiência. Até uma pessoa num outro fórum que me fez uma pergunta, poxa, mas o módulo, então, ele consegue gerar energia na sombra? Não. Se ele for 100% sombreado, ele não vai gerar energia. Ele tem uma parte do módulo sombreada, a parte que não está sombreada, ele tem uma capacidade de geração de energia com 100% de eficiência. Os principais desafios, então, para melhorar esse produto, para atender essas atividades agrofotovoltaicas, ou seja, ter o uso duplo do solo. Primeiro, eliminar o alto sombreamento do módulo. Quando a gente fala de um módulo bifacial, a parte traseira do módulo tem os componentes ali de caixa de junção, os conectores, os cabos, tudo isso causa sombreamento no módulo, e ele vai perder a capacidade da bifacialidade dele, de aproveitamento realmente da irradiância solar para a geração de energia. E também ter um módulo com maior resistência. Ele está na posição vertical, então ele vai ser uma barreira natural para o vento. Então tem que ser um módulo que ele tenha uma resistência maior em relação a as cargas mecânicas. Direcionando aqui para o sombreamento, para o alto sombreamento, então uma das alterações aqui a caixa de junção ela foi retirada da parte traseira do módulo, os diodos de bypass ele foi laminado diretamente aqui na célula, como eu comentei anteriormente, isso conjugado com aquela interligação ali entre as células, propiciou ao módulo ter essa capacidade de tolerância a um sombreamento parcial. A moldura também, ela foi afastada daqui das células aqui também, com o objetivo de eliminar aqui o alto sombreamento, e toda a parte de conexão aqui, cabos também, eles foram deslocados para as laterais, para as bordas aqui do módulo. Então, com isso, a gente conseguiu transferir, conferir a esse módulo essa capacidade de ter um maior aproveitamento da bifacialidade. Então, é um módulo que ele não causa um alto sombreamento.
Uma outra alteração, né, que nós fizemos também no módulo para suportar essas cargas, né, mecânicas e ter uma maior durabilidade, maior resistência aí a essas cargas. Quando a gente pega aqui os módulos tradicionais, o lado comprido da célula, ela está direcionada, né, aqui fica mais evidente que é meia célula, ela está direcionada para o lado curto aqui do módulo, né? E aí o que nós fizemos? Nós pegamos a célula, rotacionamos ela em 90 graus e colocamos tudo no mesmo sentido, né? Então, o lado comprido da célula, ela está no mesmo sentido, né? Ou seja, no comprimento também do módulo, né? No gráfico aqui vai ficar mais evidente. Então, isso fez com que o módulo ganhasse essa resistência a essas cargas mecânicas, né? Então, quando a gente faz um comparativo, os módulos aqui de células inteiras, né? Então, a gente está vendo a carga aqui, né? A pressão que está sendo feita aqui, realmente no centro aqui do módulo. Os módulos de célula inteira, ele tem uma probabilidade, né, de sofrer aqui uma fissura da célula, sofrer um estresse dessa célula aqui de 72%. Quando a gente pega os módulos de meia célula espelhado, a probabilidade que já aumenta aqui para 78%. Né? E quando a gente pega os módulos, o módulo terra, né, com essa melhoria aqui, rotacionando a célula, deixando ela no mesmo sentido, ou seja, o sentido de comprimento da célula no mesmo sentido aqui, né, do comprimento do módulo. Essa probabilidade dele sofrer aqui um estresse, uma fissura, ela é de apenas 3%. Então, a gente conseguiu conferir para o módulo, né, ele não ter o autossombreamento para ter um maior aproveitamento da bifacialidade e também conferimos o módulo uma maior resistência às cargas mecânicas. Né? Então, maior resistência, maior durabilidade, maior tempo operacional desse módulo, gerando energia aí com alta eficiência. Né? E, no final, dinheiro no bolso, né? Resultado do projeto. Bom, as considerações finais, realmente reforçar as características, né, do módulo terra, que é essa ausência do autossombreamento, com isso ele tem um maior aproveitamento da bifacialidade, é um módulo de alta durabilidade, porque ele tem, né, a gente conseguiu conferir a ele aí essa maior resistência, né, às cargas mecânicas, então, maior longevidade desse módulo gerando energia com alta eficiência, né? Tem a tolerância também ao sombreamento parcial, então é um módulo que numa mesma área você consegue colocar mais mesas, mais módulos, né, provocando nesse módulo um sombreamento parcial, e ele vai ser um módulo que a parte que não está sombreada, gerando energia com alto rendimento. Né, e com isso, é lógico, né, maior aproveitamento da bifacialidade pela ausência aí do alto sombreamento. Então ele é um módulo que ele é perfeitamente aplicável, né, a essas atividades agrofotovoltaicas. É um módulo que ele coopera de maneira muito positiva, né, pelo cálculo do LCOI, né, ou seja, ter uma melhor configuração dos equipamentos, né, um uso racional e otimizado dos equipamentos, para no final gerar mais energia ao menor custo possível. Né? Então é um módulo que ele vem ajudar e vem a agregar nisso. Né? E, pessoal, é isso que eu gostaria de colocar para vocês, deixar a mensagem que os outros também que já colocaram, o Andrioli, também o Eduardo, outras pessoas que aqui estiveram, é um momento realmente de pensar em novos negócios, né? E aqui o que o evento traz, né, para todos aqui é essa possibilidade de enxergar novas possibilidades e poder participar de novos negócios, né? Estão aí o meu contato, Renato. Aqui contato também do Dr. Hamid Hanif, que é o nosso head aqui de projetos aí e desenvolvimento. E agradecer vocês aí pela presença e por participarem do evento. E tenham um ótimo evento aí. Muito obrigado.